A paz do Senhor a todos, meu nome é Evangelista Fernando. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 3 ao 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso lhes diziam, tentando-o, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhes atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Os escribas e fariseus naquela época eram aqueles que mais conheciam a palavra de Deus. Teve 400 anos de silêncio, 400 e poucos anos de silêncio, onde Deus não usou nenhum profeta. Quem quebrou esse silêncio foi João Batista. O Espírito de Deus não estava sobre nenhum daqueles homens. Eles não tinham a revelação da palavra. Jesus sabia disso. A única coisa que eles conheciam era a letra. Mas a revelação da palavra eles não tinham, pela falta do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus abaixa e escreve, ele está querendo falar o quê? Ele está querendo falar assim: eu sou Deus. Através do ato, do gesto dele, ele confirma ali para todos que ele era Deus, porque ele estava escrevendo com o dedo na areia. E eles não entenderam isso. Agora, por que eu estou falando isso? Que ele estava se comparando a Deus, escrevendo com o dedo no chão. Vamos lembrar que as tábuas que Deus escreveu e deu para Moisés, ele escreveu com o próprio dedo. Eu quero abrir aqui em Êxodo, capítulo 31, no versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus. Eles eram entendidos na palavra de Deus. Jesus não tinha que explicar nada para eles. Eles se julgavam muito bons. Eles eram assim, conhecidos como os conhecedores profundos da palavra de Deus. A única coisa que eles faziam era isso. O trabalho deles era esse. Era conhecer a palavra de Deus. Uns por estudar e outros por escrever. E Jesus fez esse ato porque tinha certeza absoluta que eles não iriam entender que ele ali, através daquele ato, ele estava falando que ele era Deus. Os escribas e fariseus queriam pegar Jesus em algum ato falho para condenar ele à morte, assim como acabaram fazendo. Em Êxodo, eu vou ler também em Êxodo 32, 15 e 16, para a gente entender um pouco mais sobre essa passagem, que Jesus fez questão de fazer ela também idêntica. Ele queria que eles entendessem que aquele gesto que ele estava fazendo, escrevendo ali com um dedo no chão, era idêntico a Êxodo, mas eles não conseguiram compreender isso. Êxodo capítulo 32, do versículo 15 e 16. E Moisés se virou e desceu do monte, e as duas tábuas do testemunho estavam em sua mão. As tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado. Estavam escritas. E as tábuas eram a obra de Deus.
E a escrita era a escrita de Deus gravada nas pedras. Se a escrita de Deus é porque Deus fez ali manualmente. Ele escreveu com o seu dedo. Jesus, quando foi tentado, ele não irou. O que ele usou? Ele usou a inteligência dele, ele usou a calma, porque Jesus era manso e humilde de coração, para reverter a história. Para reverter a história. E Moisés não, Moisés acabou pecando porque ele quebrou as tábuas de Deus. Quando ele irou com o povo, quando o povo estava fazendo, quando fizeram o bezerro de ouro para adorar. E ele irou. Aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo 19, fala assim: e aconteceu que assim que aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança, a ira de Moisés se acendeu, e ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. Ele falhou nessa, né? Lógico que ele falhou. Jesus não. Jesus, por ser calmo e humilde, ter o conhecimento suficiente, reverteu a história contra os escribas e fariseus. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 1, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei sobre essas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Jesus escreveu com o dedo, ele levantou para responder eles. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos ali eram pecadores. E voltou a escrever. Ele teve os dois atos. Escreveu uma vez, levantou e escreveu de novo. Mais uma vez, como eles eram conhecedores da palavra de Deus, Jesus não precisava explicar para eles. Ele estava fazendo exatamente o que está escrito em Êxodo. Exatamente o que Deus fez com Moisés, escrevendo ali com o dedo nas tábuas. Então, eles não conseguiram entender, porque faltava revelação da palavra para eles. Jesus depois fala para a mulher: mulher, nenhum homem te condenou? A mulher diz: não, nenhum homem. Porque quem condena é Deus. O homem não condena ninguém. Quem condena é Deus. Quem perdoa o pecado é Deus. A obra é de Deus. E ali ficou bem claro isso, que Jesus não veio para condenar, ele veio para trazer as boas novas, ele veio para salvar aquele que estava perdido. E é por isso que Jesus escreveu com o dedo na areia, para mostrar que ele era Deus, e ali nenhum deles entenderam. Mas você, hoje, entende o porquê Jesus escreveu com o dedo na areia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.